aprender a aprender. O que influencia a aprendizagem organizacional? Os nossos objetivos nesse encontro: visualizar a cultura organizacional como um fator importante para a aprendizagem, dialogar sobre a memória, os sentimentos e as motivações no processo de aprendizagem, construir estratégias que favoreçam e facilitem os processos de aprendizagem. Cultura organizacional. O que será que ela tem a ver com a aprendizagem? O que é cultura organizacional? Algumas definições. A cultura organizacional é um conjunto de informações, regras e modos de agir que um grupo aprendeu como maneira de resolver seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que funciona bem a ponto de ser considerado válido e desejável para ser transmitido aos novos membros como a forma correta de perceber, pensar e proceder na organização. A cultura organizacional pode ser criada, modificada e até destruída nos seus elementos compositores. Antes, as organizações eram conhecidas pelos seus prédios, pelos seus edifícios. Quando a gente falava de uma organização, pensava imediatamente no lugar físico que ela ocupava. Hoje, de forma diferente, as organizações são conhecidas pela sua cultura corporativa. Na verdade, a cultura, isso sobre o que nós estamos conversando hoje, é a maneira pela qual cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente e com os seus parceiros, os funcionários, os clientes, os fornecedores, os acionistas, os investidores e todos os outros que fazem parte dela. A cultura é uma complexa mistura de pressuposições, de crenças, valores, comportamentos, histórias, mitos, metáforas e outras ideias que juntas representam uma maneira particular de uma organização funcionar e trabalhar. As pessoas em cada uma das organizações das quais fazem parte aprenderam a lidar com uma variedade de assuntos relacionados com a vida e o cotidiano do trabalho que são próprios dessa organização. A cultura representa a maneira como a organização visualiza a si própria e ao seu ambiente. Os elementos principais que a gente pode dizer que integram a cultura organizacional são os seguintes: o cotidiano do comportamento. Isso significa como as pessoas interagem, as linguagens, os gestos que elas utilizam, os rituais, as rotinas, os procedimentos comuns que elas adotam dentro do espaço organizacional. As normas, também conhecidas como regras, que envolvem os grupos e os seus comportamentos, como nos momentos de lazer, nas refeições, nos dias informais, como elas vão proceder. Os valores dominantes, defendidos por uma organização, como a ética, o respeito pelas pessoas, a qualidade de seus produtos, a política de preços. A filosofia administrativa, que é quem guia e orienta as políticas da organização quanto aos funcionários, os clientes, os acionistas, o público, os meios de comunicação, enfim, o que norteia a forma da organização existir no mundo. As regras do jogo. Como as coisas funcionam? O que um novo funcionário deve aprender para se sair bem e ser aceito como um novo membro do grupo? O clima organizacional. Por fim, a gente enumera os sentimentos das pessoas, as maneiras como elas interagem entre si, com os clientes ou com outros elementos externos. O que cultura e mudança têm a ver uma com a outra? Algumas organizações têm culturas mais abertas às mudanças, que a gente também chama de adaptativas. Outras organizações, porém, têm culturas mais resistentes às mudanças, ou não adaptativas. As culturas adaptativas são aquelas em que os gestores, os administradores, prestam atenção em todos os aspectos, nos clientes, nos funcionários, e iniciam mudanças, adaptam a própria cultura quando precisam servir a interesses legítimos,
mesmo que isso signifique assumir riscos. Isso quer dizer que se entende que a organização precisa se adaptar ao contexto e às pessoas. As culturas não adaptativas são aquelas em que os administradores impõem a maneira como a cultura funciona para que todas as pessoas, clientes ou funcionários, tenham que se adaptar a ela. Mas existe sempre, em alguma medida, uma interação. A gente precisa reconhecer que as mudanças acontecem em todas as organizações. Ou seja, mais ou menos abertas às mudanças, as organizações fazem com que os seus integrantes se adaptem à sua cultura e também se adaptem às características deles. As organizações e as pessoas. E essa interação pode ser uma socialização organizacional, quando a organização adapta as pessoas às suas próprias conveniências, ou uma personalização, quando as pessoas adaptam a organização às suas conveniências. Isso sempre acontece em alguma medida. Como esse processo pode acontecer? Através da aprendizagem. E para isso a memória é muito importante. A aprendizagem, lembrem, é o processo de aquisição de novas informações que vão ser retidas na memória através do qual nós nos tornamos capazes de orientar nosso comportamento. Ou seja, é o processo pelo qual nós adquirimos conhecimento sobre o mundo. A memória é um processo de arquivamento seletivo de informações. Ela é um conjunto, na verdade, de processos neurológicos e psicológicos que possibilitam a aprendizagem. Ou seja, a memória é o processo pelo qual o conhecimento é codificado, armazenado e posteriormente recuperado. Como a gente aprende a cultura organizacional? Primeiro, através de histórias. Narrativas, passagens sobre o fundador da companhia, por exemplo, lembranças sobre dificuldades ou eventos especiais, recordar regras de conduta, cortes, realocações de funcionários, os acertos, os erros do passado, que geralmente vão ancorar o nosso presente e vão explicar a legitimação das práticas atuais. Quer dizer, é a gente recordar por que está fazendo determinadas coisas da maneira como está fazendo. Ainda, através de rituais e cerimônias, que são aquelas atividades que expressam e reforçam os valores principais da organização, como, por exemplo, celebrações de fim de ano, comemorações do aniversário da empresa. São todos rituais que reúnem e aproximam as pessoas que fazem parte da organização para motivar e reforçar os aspectos da cultura e reduzir os conflitos que possam haver entre eles. Também, através de símbolos materiais. A arquitetura do edifício, a distribuição das salas e das mesas, o tamanho e o arranjo físico dos escritórios, todos esses são símbolos materiais que definem um grau de igualdade ou de diferenciação entre as pessoas, uma certa hierarquia, um tipo de comportamento que se espera dessas pessoas e que é desejado pela organização. Os símbolos materiais são uma forma de comunicação não verbal dentro da organização. Outra forma é a linguagem. Muitas organizações e mesmo pequenos grupos ou unidades dentro das organizações utilizam a linguagem como um meio de identificar os membros de uma cultura ou de uma subcultura. Ao aprender uma linguagem específica de um determinado setor ou de uma determinada equipe, a pessoa faz parte como membro dessa equipe e confirma a aceitação da cultura e ajuda a preservar essa cultura. As organizações desenvolvem termos singulares para descrever equipamentos, escritórios, pessoas-chave, fornecedores, clientes ou produtos. Também a maneira como as pessoas se vestem, os documentos que elas utilizam, isso tudo são maneiras de expressar a cultura organizacional. As emoções, os afetos e as motivações são fatores muito importantes, porque eles interferem
no sentido que os elementos da cultura organizacional podem fazer e como nós podemos aprendê-los. Isso tem a ver com a concentração no aprendizado, quer dizer, com o foco de atenção que nós somos capazes de direcionar. Com foco de atenção e concentração, a gente entende o esforço para encontrar, dentre as muitas informações que se recebem dentro de uma organização, aquelas que realmente fazem sentido. E a gente se pergunta, quais fatores influenciam para que algo faça sentido e uma outra coisa não? Por que nós aprendemos algumas coisas e outras coisas nós não aprendemos? O nosso cérebro organiza e escolhe como nós vamos reagir às informações, de acordo com as nossas experiências prévias, agradáveis ou desagradáveis. A nossa maior ou menor capacidade de concentração é influenciada por experiências anteriores, emoções e sentimentos. Como, por exemplo, se você lembra ou não dos compromissos que marcou, se você consegue lembrar de datas importantes, se você consegue lembrar do que é importante para pessoas que são importantes para você, ou se você consegue lembrar daquelas coisas que te marcaram, porque te trouxeram momentos felizes. Isso tudo são motivações. E com isso, com motivações, a gente quer se referir a uma variedade de fatores que iniciam, que sustentam e que dirigem um comportamento. São aspectos não cognitivos de um comportamento. É aquilo que nos move, é aquilo que nos mobiliza. Não é aquilo que a gente sabe, mas aquilo que nos toca, aquilo de que a gente precisa para poder se mexer. Às vezes, a gente encontra motivação porque precisa fazer determinada coisa. Às vezes, é a motivação que nos encontra e nos leva a fazer determinada coisa, porque fomos motivados a isso. Muito obrigada, espero que a aula tenha sido bem interessante e produtiva e fico à disposição para o que vocês precisarem no nosso chat. Não esqueçam de fazer a nossa atividade lá no fórum. Um grande abraço virtual, cuidem-se e nos vemos por aqui.